Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues e hoje a gente vai falar por que você precisa ter transparência com o seu público. Seja você uma empresa, seja você uma entidade de classe, seja você um profissional liberal ou mesmo uma pessoa física. Por que você deve ser transparente, verdadeiro, ético com este público? Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você já deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que curtam esses temas de comunicação aqui pelo YouTube. Bom, eu queria dizer para vocês, assim, o maior motivo para você ter uma relação de transparência com o seu público é gerar confiança. Ninguém confia em coisas que não estão claras, você concorda comigo? Você só confia naquilo que você vê de uma clareza absurda. Então, é preciso, para você manter a transparência com esse seu público, a comunicação é um meio fundamental. E você investir nisso, investir na transparência, na realidade, na verdade, usar técnicas de compliance sempre, gestão da informação, você melhora muito a relação com o seu público-alvo, porque você cria um canal através do diálogo entre a empresa e o consumidor. E isso faz com que todo o seu público atingido, seja ele seu consumidor final, seja ele governo, seja banco, seja formador de opinião, sempre tenha uma opinião a seu respeito formada e sempre igual, tá? Não é que hoje você é a favor da liberdade de expressão e amanhã você é contra. Hoje você é a favor da democracia, amanhã você é contra. Você tem que ter uma lógica na expressão com a opinião pública. O segundo motivo é que para você manter essa transparência é você criar uma base comum entre você e o seu público-alvo. Eles precisam, nós vamos falar a mesma língua, vamos dizer assim. Nesse sentido, similaridade faz todo sentido, tá? As pessoas que apresentam seu ponto de vista com coerência, com clareza, elas têm maiores chances de atrair um público consistente e que tem a ver com aquilo que ela está pretendendo passar. Então, isso para as empresas significa você formar uma comunidade real e leal, para rimar, tá? Transparência, na prática, é sinônimo de honestidade. Então, a partir dessa prática, é possível você ter a mesma honestidade de volta do seu público, né? É aquela história que tudo que você manda para o universo, ele manda de volta para você. E essa forma de manter um feedback constante e sincero vai auxiliar muito no crescimento da sua empresa. Por quê? Porque um público fiel é um público que consome sempre, é um público que está sempre do teu lado, que vai consumir o teu produto de qualquer forma, certo? Então, ter uma resposta sincera do seu público sempre vai manter uma relação umbilical forte e confiante. E tem mais uma coisa que eu queria dizer para vocês e que eu acho da mais profunda importância. Um trabalho bem organizado de assessoria de imprensa que tenha a preocupação de levar para a sociedade informações relevantes e reais sobre as empresas é uma ferramenta de compliance poderosíssima, tá? Eu acho que hoje, quanto mais visível a empresa for, mais transparente ela se torna, porque nenhum jornal, nenhuma revista, ninguém vai publicar notícia que não tenha relação com a verdade. Então, eu acho que hoje a transparência é a questão número 1 da necessidade da assessoria de imprensa. E essa transparência torna o compliance mais fácil. Então, vamos todos pregar uma transparência na comunicação, uma ética na vida. Não é só na comunicação, é na vida de uma maneira geral. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas, eu peço que você curta, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se interessar por essa temática. E voltamos na quinta-feira que vem, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.
Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito interessante e que muito pouca gente tem conhecimento a respeito, que é exatamente a assessoria de imprensa para causas. Se você gostar desse tipo de conteúdo, por favor, dá um like, curte o vídeo, né? Se inscreva no canal e compartilha com as pessoas que você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá. O que é a assessoria de imprensa para causas, né? Na realidade, a gente está muito acostumado a associar o termo assessoria de imprensa a celebridades, a necessidade de divulgação de produtos, lançamento de restaurantes, projetos arquitetônicos, todas essas coisas que na realidade se traduzem em matérias simples e não tem nenhum grau de complexidade, porque trata-se de informar o público sobre novas opções existentes nos diferentes mercados. Agora, quando você fala de assessoria de imprensa para causas, isso já ganha uma outra conotação, porque você não tem um produto para divulgar, você tem uma necessidade. Eu vou dar um exemplo para vocês que retrata bem essa questão da assessoria de imprensa de causas. Recentemente houve uma discussão na imprensa a respeito de a necessidade da reforma tributária. Está se discutindo há algum tempo sobre a desoneração da folha que vai ser encerrada em dezembro de 2020. E os empresários, 17 setores da economia, estão querendo que caia o veto do presidente da República para essa renovação que essa medida valha até 2021. Ou seja, que as empresas continuem desoneradas até 2021 como forma de manter emprego e como forma de abrir novas frentes de trabalho. Então, esse era um problema que nosso cliente, a Abimac, tem se debruçado e tem se articulado com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com os deputados em si, fazendo solicitações de alterações e de veto de queda do veto do presidente contra a prorrogação dessa medida. Então, nessa modalidade de assessoria de imprensa, a gente tem vários formatos que a gente pode abordar junto à imprensa. Nós fizemos vários artigos opinativos sobre a necessidade da reforma tributária como um todo e especificamente sobre a desoneração da folha de pagamentos. Aí nós fizemos vários artigos com a presidência da Abimac, com a presidência executiva, com outros diretores e inclusive conseguimos um tema e algumas matérias importantes no Jornal Nacional. Por isso, a importância de que seja mantida a desoneração da folha até dezembro de 2021. E em outras emissoras de TV que também trataram o assunto e conseguimos abordar a causa de uma maneira integrada, tanto sob a forma de artigos na grande imprensa, quanto sob a forma de entrevistas em TV e até a participação de alguns programas de rádio. Então, essa é uma forma de divulgação de assessoria de imprensa de causas, onde a gente leva um problema e a gente, de certa forma, mobiliza a imprensa para que fale sobre o problema junto à opinião pública, tornando esse tema da maior relevância para chamar a atenção do governo, dos deputados e da população em geral. Agora, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você curta este vídeo, que você compartilhe esse vídeo e que na quinta-feira que vem você esteja aqui, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada. Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, e hoje eu vou tentar responder uma pergunta que eu tenho ouvido de muitos seguidores, de muitos clientes, de muitos potenciais clientes, de pessoas que encontram a gente no Google e que de uma certa forma estão referenciando a gente como uma expertise com expertise na área. As pessoas querem saber se a assessoria de imprensa realmente funciona.
E essa é a pergunta de $1 milhão que eu vou tentar responder para vocês antes. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, por favor, deixem um like aqui para nós, se inscrevam no canal, compartilhem o nosso vídeo e nos ajudem a espalhar e a levar essas notícias para um número maior de pessoas. E essa discussão em torno da comunicação que é extremamente relevante para todos os profissionais. Então eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Depois de quase 40 anos de mercado, eu chego à conclusão que a assessoria de imprensa realmente funciona. E eu vou explicar para vocês como que ela realmente funciona. Primeira coisa que a gente precisa estabelecer de uma maneira inequívoca e clara é o que cada um espera com um trabalho de assessoria de imprensa. Por que você está contratando uma assessoria de imprensa? Você quer virar celebridade? Você quer ser candidato a presidente do seu sindicato? Você quer tornar sua empresa fonte confiável de informação na área de robótica, computação, informática, tecnologia 4.0? O que você quer? E, principalmente, o que é assessoria de imprensa? Nós já gravamos um vídeo sobre o que é assessoria de imprensa, definimos longamente, vai aparecer aqui para vocês esse vídeo, caso vocês queiram retomar e ver o conceito, como é que funciona e tal. Eu acho que acaba sendo bom refrescar um pouco como que eu vou dizer, a memória de vocês em relação a isso. Mas, basicamente, a gente define a assessoria de imprensa como uma forma de relacionamento permanente com o mercado via formador de opinião. Presta atenção, eu disse permanente. Isso quer dizer que essa história de job, eu vou fazer uma notinha aqui, um negocinho ali, eu vou gravar uma entrevista, isso não é fazer a assessoria de imprensa funcionar. A assessoria de imprensa, ela tem um projeto, ela acompanha a empresa, ela acompanha a celebridade, ela tem uma ação permanente, ela vai construindo tijolo por tijolo, plagiando o Chico Buarque num desenho lógico, porque conforme ela vai pondo tijolo por tijolo, ela vai contribuindo para a formação da imagem da empresa junto a seu público consumidor. Quando você pensa nisso e quando você tem clara a definição de assessoria de imprensa, fica mais fácil para você contratar uma que realmente vai funcionar, porque você sabe o que esperar dela, você sabe o que você deve passar para ela e você deve, junto com ela, montar um plano que atenda a esse seu objetivo base. Se você vai contratar os serviços de assessoria de imprensa para aumentar a sua visibilidade na mídia e utilizar mais um canal de comunicação com o seu público-alvo, aí vai dar certo e para você se tornar mais conhecido. Aí sim vai funcionar a assessoria de imprensa para isso. Ou então, se você precisar gerir uma crise, se você tiver com um problema de imagem, perfeito, a assessoria de imprensa é o que você precisa. Agora, se você espera que imediatamente os seus índices de venda elevem-se em função da contratação de uma assessoria de imprensa rapidamente e que os veículos de comunicação todos comecem a ligar para você e achar relevante e criar situações, não vai rolar. Por quê? Porque o objetivo da assessoria de imprensa não é elevar vendas. Agora, de outro lado, a gente sabe também que ninguém compra um produto que não é conhecido. Então, se você quer tornar seu produto mais conhecido, o caminho é esse. Se você espera que a venda seja imediata e que você dispare, não vai rolar. Não é esse o objetivo de uma assessoria de imprensa. Agora, é importante você compreender, por exemplo, que o aumento do faturamento da sua empresa depende de uma série de fatores, da publicidade, do seu marketing, da sua equipe de vendas, de como é que você posiciona o seu produto no mercado e, obviamente, de todos os processos que geram impacto no consumidor, inclusive a assessoria de imprensa. Agora, achar que a assessoria de imprensa isoladamente vai resolver o seu problema da lavoura, não vai. Não é esse o objetivo. Então, eu espero que você tenha compreendido que, de uma forma direta,
A resposta para a sua pergunta é sim, a assessoria de imprensa funciona, mas é importante que você tenha objetivos claros, bem estruturados e que você não espere milagres, que você não ache que a partir do momento em que você contratou a assessoria de imprensa, você vai estar na primeira página de todos os jornais. Até isso é possível. Se você botar fogo na sua fábrica, no dia seguinte você está na primeira página de todos os jornais, mas tenho certeza que não é isso que você quer. Então, a assessoria de imprensa é uma ação construída entre o assessorado e o assessor de imprensa. Se você tiver paciência para fazer isso, a resposta vai ser muito positiva, não só para você, como para todas as pessoas que optarem por essa modalidade de trabalho. Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e agradeço a todos vocês e encerro o meu vídeo lembrando que comunicação é tudo. Até quinta que vem, muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre comunicação interna. Nós estamos dizendo para todo mundo que comunicação é tudo, que comunicação é bom, e só que nós nunca falamos de comunicação interna. A gente sempre fala do relacionamento dos empresários e das empresas com o seu público externo, no sentido de dar melhor exposição dos seus produtos. Hoje a gente vai falar como é que a comunicação pode ser útil dentro do público interno, dos colaboradores de qualquer empresa e como é que é importante essa comunicação e o trânsito de informação dentro das corporações. Na realidade, hoje as coisas estão muito definidas dentro das regras de compliance, onde você tem tudo, as empresas maiores, né, que tem isso dentro do seu escopo corporativo, elas têm tudo definido, como que isso deve ser, como que não deve ser, de que forma. A nossa preocupação nesse vídeo hoje está se referindo às empresas de menor porte, que não tem toda essa estrutura, que não tem diretoria de comunicação, que não tem regras escritas e que precisam, na prática, mesmo com um número menor de funcionários, ter as suas práticas bem organizadas e em favor da sua própria empresa. No fundo, é como é que a comunicação interna pode favorecer o desempenho e produto final da empresa, que é exatamente como é que os colaboradores vão produzir mais, melhor e de uma maneira mais assertiva. Então, o que a gente recomenda para os pequenos e médios empresários que não têm regras tão claras é que tenham uma regra acima de qualquer outra, que é a transparência. Não deixem nunca que os bochichos ou a raro do peão, como é mais conhecida, atinjam a tua equipe, que eles não sirvam como elemento que possa atravancar o desempenho da tua equipe, a tua produção e, mais que tudo, a harmonia no universo de trabalho. Então, sempre que você sentir necessidade, reúna todo mundo, vê o que cada um quer falar, escute as pessoas, tenha hierarquia definida e pessoas que possam servir de intermediário, caso você tenha necessidade, na solução de conflitos. Mas sempre, em qualquer situação, converse, exponha, deixe as coisas claras, fale dos seus problemas, fale das suas dificuldades, porque aí você vai ter um time que vai te ajudar a resolver essas dificuldades e não vai ter um time que não sabe o que está acontecendo e que em função disso especula e muitas vezes cria um problema maior do que ele já é. Então, resumidamente, são algumas dicas importantes. Tenha tudo muito bem esquematizado, tenha hierarquia, tenha pessoas que possam responder para pessoas e que saibam exatamente o que elas têm que fazer e a quem elas devem se reportar. E mais do que tudo, converse sempre. Sempre, sempre e sempre. Coloque as coisas de maneira clara, ainda que seja problema, ainda que seja doloroso, é melhor você explicar, você colocar, do que as pessoas ficarem sabendo pelo mercado ou por outros colaboradores ou ficarem especulando e aumentarem. Você sabe aquele negócio que vira uma bola de neve e que não tem solução? Não permita que isso aconteça. Nessa época de pandemia, onde não está tudo muito claro e onde está todo mundo com muita dificuldade, isso se torna mais importante do que nunca. Então, por favor, seja claro, direto,
objetivo e companheiro e saiba exercer a empatia, ou seja, saiba se colocar no lugar dos seus colaboradores e verifique o que é que eles gostariam que você fizesse, que provavelmente não é diferente do que você gostaria se estivesse no lugar deles. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ajudem-nos a divulgar e mandem-nos sugestões de temas que vocês gostariam de ver discutido aqui. A gente volta na próxima quinta, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada. Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo muito procurado no canal, que é a formação de custos na assessoria de imprensa. Muita gente tem passado e-mail, tem colocado embaixo dos vídeos como eu faço para contratar, qual que é o custo da assessoria de imprensa, como é que eu posso fazer para ter esse trabalho, especialmente agora na pandemia. E a resposta que eu tenho para dar para vocês não é muito simples, porque o processo não é muito simples. O processo de formação de custo na assessoria de imprensa, ele varia muito de acordo com a especificidade do trabalho, de acordo com o objetivo que a pessoa tem ao contratar a assessoria de imprensa e principalmente qual é o público que ela quer atingir e qual é a pertinência editorial do que ela está querendo divulgar. Então, por exemplo, existem temas de fácil aceitação. Nesse momento, falar sobre o Covid-19 ou de produtos relacionados ao Covid-19 pode ser uma tarefa simples, ou seja, todo mundo está interessado em falar sobre isso. Agora, tem outros assuntos que já são mais difíceis de serem transformados em notícia, de você conseguir fazer com que eles cheguem até o público de origem. Então, todas essas coisas têm que ser analisadas. Por exemplo, se a pessoa é um advogado e ela quer transformar a expertise dela em artigos, ela tem um número de horas no mês envolvido que não é tão grande quanto, por exemplo, uma entidade de classe formada por N setores diferenciados dentro dela e que vai demandar uma mão de obra, primeiro, mais especializada, segundo, que chegue até veículos mais relevantes, maiores, de mais difícil acesso e que tenha mais facilidade de elaborar pautas que possam ter interesse para esse público mais diferenciado. Não existe uma fórmula mágica de você falar, ó, quanto custa a assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa custa tanto. Não é assim que funciona, infelizmente. Eu fico até abismada hoje de ver no mercado alguns pacotes de assessoria de imprensa. Contrate tal coisa e apareça em tal lugar. Sabe, não é tão simples. A assessoria de imprensa é uma forma de relacionamento com o mercado permanente. Você tem que criar relacionamento, você tem que estar presente na mente dos jornalistas que vão utilizar o teu material para colocar para o seu público final. Então você tem que se tornar conhecido, você tem que se tornar visível, você tem que estar sempre à disposição desses jornalistas, você tem que estar fornecendo material, você tem que estar levantando dados, levantando assuntos que interessem para eles. Então, essa história de pacote, de job, é um negócio meio esquisito, entende? Principalmente para quem é uma pessoa do mercado há 40 anos, como é o meu caso, né? Talvez para as pessoas que começaram agora no mercado faça mais sentido fazer um pacote de assessoria de imprensa que custe tanto. Eu vejo isso de uma outra forma. Eu sou de uma outra geração e que tem sempre preocupação com os resultados, com aquilo que a gente vai entregar para o cliente. Eu tenho a impressão que se o cliente nos contrata para fazer um trabalho de assessoria de imprensa, aumentar a visibilidade dele, aumentar a presença dele na imprensa, aumentar o relacionamento dele com jornalistas, isso não pode ser feito um job, um pacote, uma coisa exclusiva, entendeu? É como você pensar que você vai fazer um anúncio de página inteira no jornal de grande circulação. Ok, e aí? E depois? Cadê a sustentação? Como é que você vai se desenvolver junto a esse mercado? Como é que você vai poder
ter uma sequência daquilo que você está falando? Como é que você vai se manter na mente do seu consumidor? A gente não pode perder de vista que o consumidor, ele vê milhões de apelos todos os dias, ele tem chamada na televisão, ele tem chamada no rádio. Se você não fixar o teu produto, a tua marca, o teu posicionamento na mente desse consumidor, desculpe, mas você está jogando dinheiro fora, entende? Então, vocês desculpem, quem tiver interesse em saber quanto custa a assessoria de imprensa, tem que ter um detalhamento específico do que quer transformar em notícia, para que público-alvo, e pensem em um tempo, jamais em uma atitude isolada que possa custar A, B ou C, que possa incluir isso, aquilo. Não, não é assim. Um trabalho consistente de assessoria de imprensa, fixação da sua marca e posicionamento no mercado. Eu realmente espero ter ajudado e continuo sempre à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. É só mandar sua dúvida para o e-mail imprensa01@grupoverve.com.br ou escrever abaixo, que também chega para a gente aqui. Agora, não percam de vista que vocês precisam se inscrever no canal para receber notificação sempre que tiver uma notícia nova. Eu espero que vocês tenham um bom dia e vejo vocês na próxima quinta-feira, sempre lembrando, comunicação é tudo. Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve Assessoria, e hoje eu queria conversar com vocês por que a gente deve se comunicar cada vez mais, mesmo com a pandemia. A gente tem recebido várias pessoas questionando a razão pela qual a gente tem insistido tanto com a comunicação nessa fase, achando que exatamente porque as coisas não estão funcionando, as empresas não estão trabalhando a pleno vapor, a demanda praticamente desapareceu. Então, se não é um momento oportuno para que a gente se recolha e fique de uma certa forma quietinho. E eu vou dizer para vocês, não façam isso em hipótese alguma. Exatamente esse é o momento em que, exatamente porque as pessoas não estão no seu ritmo normal, elas estão mais ligadas aonde? Tire uma base por vocês. Já que vocês não estão trabalhando tanto, que a demanda não está existindo tanto, o que vocês estão fazendo exatamente? Vocês não estão mais atentos àquilo que está na internet? Vocês não têm visitado mais blogs, mais revistas, jornais online? Vocês não têm tido mais frequência nesse tipo de mídia, ou até na TV, ou até no rádio? Vocês não estão mais atentos a esse tipo de coisa? Como vocês no mundo todo, e provavelmente o seu cliente está em algum lugar, em alguma telinha, no celular, na televisão, no computador, mas ele está lá, e ele está de uma certa forma, neste momento, receptivo. Então ele vai receber a sua mensagem, o seu produto, o seu serviço, a sua solução ou aquilo que você deseja colocar na opinião, junto à opinião pública, de uma maneira bem mais receptiva do que ele já recebeu em outras vezes. Então isso torna o esforço de comunicação neste momento muito mais necessário do que em qualquer outra época. Porque uma coisa é certa, acho que todo mundo concorda comigo, essa pandemia vai passar. A vida vai retomar a sua habitualidade, a vida vai voltar ao normal, você vai voltar a sair de casa, vai voltar a trabalhar, levar seus filhos para a escola, a vida vai seguir seu fluxo normal, nós estamos tendo uma breve interrupção. E será que essa breve interrupção não é exatamente aquele momento que nós precisamos para levar a nossa publicação, a nossa comunicação para o nosso público-alvo, aproveitar para divulgar mais os nossos produtos, mais os nossos serviços, para que quando tudo isso acabar, alguma coisa tenha ficado na cabeça do seu público consumidor. Então, a resposta, por que você deve se comunicar mais do que qualquer outro tempo, está aí. Porque você tem que fixar sua marca, porque você tem que tornar seu produto conhecido, porque você tem que se fixar na mente do seu consumidor. E como é que você faz isso? Apenas e tão somente em época que você não tem crise? Não, claro que não. Você tem que fazer isso em todo momento. Você tem que estar presente em todo o momento, porque já alguém lá atrás já disse: quem não é visto não é lembrado.
Então, por favor, não perca a sua visibilidade nesse momento. Ao contrário, aumente, mude, cresça, invente, faça textos, produza conhecimento e leve até o seu público consumidor. Eu posso garantir que você fará a diferença para muita gente nesse momento. Agradeço de toda forma e quinta-feira que vem eu volto com outros pedidos para a gente ir alimentando o canal com notícias interessantes e abordagens oportunas para esse momento. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam, comunicação é tudo. Muito obrigada. Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar a respeito de por que a gente acha que comunicação é tudo. Comunicação é tudo mesmo. Eu tive uma demanda de uma pessoa que me pediu para raciocinar como é que seria o exercício de uma pandemia como essa se a gente não tivesse meios de comunicação eficazes e como cada um trata a questão de uma forma diferente, né? Então, a gente chega à conclusão que a comunicação dentro de um processo como esse é simplesmente fundamental. As pessoas podem até não ter a dimensão precisa do quanto é importante se informar, mas todo dia alguém lê jornal, assiste televisão, olha na internet, se liga através do celular, mas todo mundo sabe hoje que precisa lavar muito as mãos, que precisa usar álcool gel, que precisa se proteger, colocar uma máscara, seja ela de plástico, seja ela de pano, que você tem que guardar uma distância razoável das pessoas, que você não pode se aproximar, sob pena de você estar falando e o vírus contaminar. E tudo isso a gente sabe como? Através dos processos de comunicação instalados nos mais diversos níveis. Desde a televisão, que tem canais, por exemplo, como a Globo News, que a informação é praticamente direta, né? O G1, tem os jornais de grande circulação, tem os blogs, tem tanto vídeo no YouTube, como é que você faz uma máscara, como é que você se protege. Então, o que a gente assiste paralelamente à pandemia é uma outra pandemia de informações. É óbvio que nesse contexto devem surgir muitas fake news, por isso é importante que o receptor da informação saiba triar da onde vem essa informação, se é uma pessoa confiável e até de checar através dos mecanismos que são amplamente divulgados pela internet, como é que você pode fazer uma diferença entre um fato e um fake. Mas na realidade é que a gente destaca. Hoje, a nossa ideia é fazer uma homenagem a todos os comunicadores, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm contribuído para levar informação aonde muitas vezes é muito difícil de chegar. E está todo mundo chegando, está todo mundo se empenhando, mais ainda a importância da comunicação nas ações solidárias, né? Em juntar grupos de pessoas para que esses grupos consigam, através da complementariedade de ações, efetivamente ajudarem de uma maneira mais assertiva, serem mais eficazes, não fazerem ações isoladas. A comunicação serve para tudo. Então hoje, realmente, eu queria deixar um pouco a parte de análise das empresas, que é importante para as empresas se divulgarem nessa época, que elas não podem ser esquecidas, e partir para um papel mais essencial da comunicação, aquele agente transmissor de serviços, aquele jornalismo de utilidade pública, aquele exercício diário de você ter o compromisso com a informação. E com isso, jornalistas também estão salvando vidas. Na medida em que eles conseguem propagar informações sobre como é que você pode lavar melhor a mão, como é que você tem que pôr máscara, como é que você não pode pegar seu filho no colo do jeito que você sempre pegava, não pode abraçar seu pai, sua mãe, os velhinhos têm que ser preservados, tudo isso é informação de utilidade pública, é informação que junto com os médicos, com os enfermeiros, tem salvo vidas. E aqui eu queria ressaltar o papel fundamental da comunicação no processo de salvar vidas durante essa pandemia. Agradeço muito a todos vocês
E me comprometo a voltar na próxima quinta-feira, pedindo a vocês, por favor, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e jamais esqueçam, comunicação é tudo. Muito obrigada! Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve Assessoria de Comunicação, e hoje eu vou tentar responder uma pergunta que eu tenho ouvido de muitos seguidores, de muitos clientes, de muitos potenciais clientes, de pessoas que encontram a gente no Google e que de uma certa forma estão referenciando a gente como uma expertise com expertise na área. As pessoas querem saber se a assessoria de imprensa realmente funciona. E essa é a pergunta de $1 milhão que eu vou tentar responder para vocês antes. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, por favor, deixem um like aqui para nós, se inscrevam no canal, compartilhem o nosso vídeo e nos ajudem a espalhar e a levar essas notícias para um número maior de pessoas. E essa discussão em torno da comunicação que é extremamente relevante para todos os profissionais. Então eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Depois de quase 40 anos de mercado, eu chego à conclusão que a assessoria de imprensa realmente funciona. E eu vou explicar para vocês como que ela realmente funciona. Primeira coisa que a gente precisa estabelecer de uma maneira inequívoca e clara é o que cada um espera como um trabalho de assessoria de imprensa. Por que você está contratando uma assessoria de imprensa? Você quer virar celebridade? Você quer ser candidato a presidente do seu sindicato? Você quer tornar sua empresa fonte confiável de informação na área de robótica, computação, informática, tecnologia 4.0? O que você quer? E, principalmente, o que é assessoria de imprensa? Nós já gravamos um vídeo sobre o que é assessoria de imprensa, definimos longamente, vai aparecer aqui para vocês esse vídeo, caso vocês queiram retomar e ver o conceito, como é que funciona e tal. Eu acho que acaba sendo bom refrescar um pouco como que eu vou dizer, a memória de vocês em relação a isso. Mas, basicamente, a gente define a assessoria de imprensa como uma forma de relacionamento permanente com o mercado via formador de opinião. Presta atenção, eu disse permanente. Isso quer dizer que essa história de job, eu vou fazer uma notinha aqui, um negocinho ali, eu vou gravar uma entrevista, isso não é fazer a assessoria de imprensa funcionar. A assessoria de imprensa, ela tem um projeto, ela acompanha a empresa, ela acompanha a celebridade, ela tem uma ação permanente, ela vai construindo tijolo por tijolo, plagiando o Chico Buarque num desenho lógico, porque conforme ela vai pondo tijolo por tijolo, ela vai contribuindo para a formação da imagem da empresa junto a seu público consumidor. Quando você pensa nisso e quando você tem clara a definição de assessoria de imprensa, fica mais fácil para você contratar uma que realmente vai funcionar, porque você sabe o que esperar dela, você sabe o que você deve passar para ela e você deve, junto com ela, montar um plano que atenda a esse seu objetivo básico. Se você vai contratar os serviços de assessoria de imprensa para aumentar a sua visibilidade na mídia e utilizar mais um canal de comunicação com o seu público-alvo, aí vai dar certo e para você se tornar mais conhecido. Aí sim vai funcionar a assessoria de imprensa para isso. Ou então, se você precisar gerir uma crise, se você tiver com um problema de imagem, perfeito, a assessoria de imprensa é o que você precisa. Agora, se você espera que imediatamente os seus índices de venda elevem-se em função da contratação de uma assessoria de imprensa rapidamente e que os veículos de comunicação todos comecem a ligar para você e achar relevante e criar situações, não vai rolar.
Por quê? Porque o objetivo da assessoria de imprensa não é elevar vendas. Agora, de outro lado, a gente sabe também que ninguém compra um produto que não é conhecido. Então, se você quer tornar seu produto mais conhecido, o caminho é esse. Se você espera que a venda seja imediata e que você dispare, não vai rolar. Não é esse o objetivo de uma assessoria de imprensa. Agora, é importante você compreender, por exemplo, que o aumento do faturamento da sua empresa depende de uma série de fatores, da publicidade, do seu marketing, da sua equipe de vendas, de como é que você posiciona o seu produto no mercado e, obviamente, de todos os processos que geram impacto no consumidor, inclusive a assessoria de imprensa. Agora, achar que a assessoria de imprensa isoladamente vai resolver o seu problema da lavoura, não vai. Não é esse o objetivo. Então, eu espero que você tenha compreendido que, de uma forma direta, a resposta para a sua pergunta é sim, a assessoria de imprensa funciona, mas é importante que você tenha objetivos claros, bem estruturados e que você não espere milagres, que você não ache que a partir do momento em que você contratou a assessoria de imprensa, você vai estar na primeira página de todos os jornais. Até isso é possível. Se você botar fogo na sua fábrica, no dia seguinte você está na primeira página de todos os jornais, mas tenho certeza que não é isso que você quer. Então, a assessoria de imprensa é uma ação construída entre o assessorado e o assessor de imprensa. Se você tiver paciência para fazer isso, a resposta vai ser muito positiva, não só para você, como para todas as pessoas que optarem por essa modalidade de trabalho. Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e agradeço a todos vocês e encerro o meu vídeo lembrando que comunicação é tudo. Até quinta que vem, muito obrigada. Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, Assessoria de Comunicação, e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante que tem despertado muita curiosidade dos nossos seguidores, que é a relação entre mídia espontânea e assessoria de imprensa, ou seja, como é que a gente consegue a mídia espontânea através de um trabalho bem estruturado de assessoria de imprensa. E aí eu volto àquela questão de como é interessante como as pessoas dão nomes novos para coisas antigas, né? Acho que esse é o momento da gente conceituar o que é mídia espontânea. O que é que hoje tanto se fala em fornecimento de conteúdo, mídia espontânea e assessoria de imprensa. A mídia espontânea nada mais é do que o espaço editorial dos veículos de comunicação, ou seja, são as matérias, as velhas e boas matérias jornalísticas, que hoje podem ser feitas em vários formatos, online, rádio, TV, imprensa escrita, revista especializada e várias outras modalidades onde a gente encontra espaço editorial. A mídia espontânea, ela é fruto do espaço editorial de cada veículo de comunicação. E esse é a grande expertise de uma boa assessoria de imprensa. O nome mesmo diz assessoria de imprensa. O que exatamente quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode, através de um trabalho estruturado de transformação dos nossos clientes em notícia, gerar mídia espontânea, gerar matérias, simples assim, matérias em jornais, em revistas, como eu já disse, e todo tipo de mídia online, porque hoje você tem o jornal impresso, mas você também tem ele online. Você tem a revista impressa, você tem ela também online. Então, tudo isso que nós falamos de mídia espontânea nada mais é do que matérias bem estruturadas e bem interessadas. E você consegue levantar, vamos dizer assim, emplacar, modernamente falando, a mídia espontânea para os seus clientes através de sugestões de pauta, entrevistas para jornais impressos, televisivos, rádio, portais de notícias, agências
internacionais ou nacionais, nós temos aqui no Brasil grandes representações de agências internacionais, a Bloomberg, France Press e etc., né? Reuters e várias outras. Quando o teu cliente tem uma relevância internacional, você pode inclusive sugerir pauta, entrevista ou enviar texto para alguma dessas agências de notícias, gerando a tal da mídia espontânea, certo? Agora, o que não pode ser confundido de jeito nenhum é com publicidade. Por quê? Porque a mídia espontânea, ela ocupa um espaço que a publicidade não ocupa. Lembrem-se que a publicidade gera um aspecto totalmente de impulsionamento para a compra. O objetivo da publicidade é gerar venda, enquanto que o objetivo de ocupação do espaço de mídia espontânea é reforço da marca. É você trazer uma coisa mais humanizada, é você levar para o seu público-alvo informações relevantes que você não vai conseguir passar através da publicidade. Eu espero ter sido clara, e se você gostou desse conteúdo, você pode curtir o nosso canal, se inscrever e recomendar para aquelas pessoas que você acha que tem interesse no mesmo assunto. Agora, para a gente dar um fechamento nesse vídeo sobre mídia espontânea, é importante que a gente saiba que quando você consegue uma matéria num veículo de comunicação e que você gera essa mídia espontânea, o que acontece? Esse veículo de comunicação, de uma certa forma, ele está emprestando para o seu cliente, para a marca do seu cliente, a sua própria credibilidade. Ele está dando a sua referência para aquele produto, para aquela notícia que ele está publicando. A gente vê que a história da comunicação corporativa, ela seguiu alguns passos. Até algum tempo atrás, a publicidade era a empresa falando dela mesma. Depois surgiu o trabalho de assessoria de imprensa, onde os veículos de comunicação falam das empresas. E hoje, além dessa geração de mídia espontânea e do veículo de comunicação falar sobre a própria empresa e da publicidade a empresa falar dela mesma, a gente ainda tem as mídias sociais, onde todo mundo fala de todo mundo. Então, essa é a evolução que a gente nota nos últimos anos na comunicação. Então, novamente, eu queria pedir para vocês, se gostaram do conteúdo, compartilharem, darem um like, se inscreverem no canal e aí, lembrando que a gente volta na próxima quinta-feira, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante. É como você vai poder se diferenciar do seu concorrente através de uma ação de exposição da sua marca online. Então, trocando em miúdos, o que exatamente a gente está sugerindo? Que vocês separem quais são os diferenciais competitivos importantes da sua marca, dos seus produtos, no que eles fazem a diferença e por que eles podem ajudar as pessoas, e transforme tudo isso em textos, em matérias, em conteúdo, para que isso possa ser usado pela sua assessoria de imprensa para publicação nas mídias online. E com isso, não só online, mas impressas também, se for o caso, né? E com isso, fazer com que você se destaque nas buscas dessa época. Então, eu não sei o produto que você vende, mas se você tiver algum produto para delivery, eu acho que é o momento de você fornecer conteúdo para isso, para que as pessoas, ao buscarem nos mecanismos de busca, não só o Google, mas outros, elas encontrem o teu produto em destaque, o teu serviço ou aquilo que você está podendo fornecer nessa época em que as pessoas estão todas isoladas socialmente. Então, se você for o mais detalhista possível, explique o diferencial do teu produto, inclusive em relação ao teu concorrente, porque você não pode perder de vista que da mesma forma que você está pensando como é que você pode aumentar a sua exposição, aumentar a sua visualização nessa época, o teu concorrente provavelmente também está. Então, procure destacar
o que tem de utilitário e o que tem de diferencial no teu produto. Quer dizer, a primeira dica é que você se exponha mais. E a segunda dica é que você se exponha com diferenciais importantes, com aquilo que você acha que o mercado está buscando e o que o teu concorrente não tem. E a terceira dica, tão importante quanto, é que você procure levar para as pessoas coisas que resolvam, produtos, serviços, soluções que resolvam as dores do seu potencial cliente nesse momento. O que você resolve, sabe? Que tipo de solução que você tem para que ele atravesse essa fase com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que essas 4 dicas são coisas importantíssimas, são dicas valiosas que você tem que levar em consideração para você se destacar em relação à concorrência. Em épocas normais, a gente já sabe que a exposição da marca e um bom trabalho de assessoria de imprensa, de conteúdo, ele já é em si um diferencial importante em época normal, porque hoje você pensa o seguinte: a qualidade não pode ser diferencial competitivo, a qualidade é obrigação, o produto que não tiver qualidade está morto, certo? Então, isso que há um tempo atrás você fala, não, mas eu tenho qualidade, eu tenho ISO 9000, eu tenho isso. Meu amigo, todo mundo tem, sabe? O produto que não tiver um alto nível de qualidade, ele morre nesse mercado competitivo. Ah, mas eu tenho uma equipe muito boa. Todo mundo tem. Então, quem vai se diferenciar nesse momento? É quem aparecer. Foi aquilo que a gente disse no vídeo anterior. A comunicação, ela é um diferencial competitivo extremamente importante no universo das empresas, das pessoas físicas, das entidades de classe. Por quê? Porque ela tem a mensagem adequada para levar para o público consumidor. Então não percam de vista, a assessoria de imprensa é ferramenta de gestão, é instrumento de colocação em exposição de todos os diferenciais competitivos da sua empresa e de todos os produtos que ela resolve, de todas as situações, não produtos que ela resolve, mas todas as situações que ela pode resolver, todas as soluções que a tua empresa oferece. Esse vai ser o verdadeiro diferencial competitivo. Você quer uma dica nessa época? Invista na tua marca, invista no teu diferencial, invista na exposição. Quem não se expor nessa época vai estar esquecido. É um tempo muito grande que está todo mundo ficando em casa, é um tempo muito grande de isolamento social. A tua marca tem que resistir a isso. E para resistir a isso, não hesite, se exponha, se diferencie, explique a que você veio. Essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que seja útil para vocês e que vocês possam efetivamente, através de uma exposição significativa, se diferenciar no mercado. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, cliquem curtindo o vídeo, recomendem para os seus amigos, falem para eles, olha, nessa época que está todo mundo em casa, que tal a gente conhecer um pouco mais sobre comunicação? A gente conhecer um pouco mais como é que eu vou poder me diferenciar no mercado através da comunicação. E contem com a gente para discutir temas que vocês queiram, para aquilo que vocês precisarem. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. A gente volta na próxima quinta, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada. Hoje a gente vai aproveitar que a gente está na semana da semana não, já foi o dia, enfim, a semana de comemoração do Dia da Mulher. E eu gostaria de fazer uma homenagem às mulheres brasileiras que contribuem diariamente para que a imprensa tenha o seu papel, para que desempenhe o seu papel na imprensa brasileira. Na realidade, né, a gente vê que a participação feminina em todos os segmentos da sociedade está cada vez mais relevante, cada vez mais importante. Na imprensa brasileira, a gente tem casos extremamente interessantes relacionados ao público feminino. E aí eu estou falando isso também na parte de assessoria de imprensa e comunicação empresarial.
A gente percebe, por exemplo, quando a gente trata com o público feminino, que há muito tempo as mulheres deixaram as redações das revistas femininas. Todos os trabalhos existentes sobre a participação da mulher na imprensa brasileira, elas de certa forma estão relacionadas à imprensa feminina, ou seja, as revistas femininas que surgiram no início do século passado, os suplementos femininos encartados em alguns jornais de grande circulação e outras demonstrações de imprensa focadas no público feminino, como a Revista Cláudia, a Revista Nova, mais modernamente falando, suplemento feminino do Estadão. E aqui eu acho que esse tributo que a gente deve fazer, essa homenagem que a gente deve fazer às mulheres brasileiras no jornalismo brasileiro, não se restringe apenas à imprensa feminina, mas a imprensa de uma maneira geral. Hoje você vê mulheres em editorias de política, editorias de economia, mulheres com programas femininos, mas voltados para temas gerais, não só aqueles temas normalmente atribuídos ao público feminino. Você percebe uma participação política importante, uma participação econômica importante, uma participação no jornalismo diário, esteja ou não relacionado à mulher. A verdade é que a mulher está presente em todos os setores da sociedade, graças a Deus, porque o tempo em que a mulher não participava ativamente, eu acho que já foi, e assim foi uma grande perda para a humanidade. As mulheres têm no seu DNA uma inquietude própria do jornalismo, uma curiosidade própria do jornalismo. As mulheres têm astúcia, tem senso de percepção, tem assim não é uma intuição apenas, nem um sexto sentido, mas é uma capacidade de perceber o que ninguém ainda percebeu. Está no DNA da mulher uma sensibilidade exacerbada. Quando ela olha, às vezes, para algum fato jornalístico ou não, e ela percebe que alguma coisa não está direito, ela tem uma capacidade de investigação como nenhuma outra. Existem vários posts, várias brincadeiras com as mulheres, mas o fato é que as mulheres são geralmente grandes profissionais. Quando elas se dedicam ao jornalismo de forma absolutamente autêntica, onde elas reúnem a formação que elas têm no jornalismo, a presença nos bancos escolares, junto com a rua, com a capacidade de observação e mais habilidade para contar essa história, porque a mulher conta a história como ninguém, né, gente? Vocês já repararam isso? Elas falam, elas gesticulam, elas articulam, elas vão buscar recursos e elas têm toda uma estratégia para buscar elementos que comprovem a sua tese. Por isso as mulheres no jornalismo são imbatíveis. Aliás, as mulheres são imbatíveis naquilo que elas decidirem ser. Eu me atrevo a dizer que se a mulher tiver uma chance e uma oportunidade, seja no jornalismo ou em qualquer outro lugar, ela vai agarrar aquilo com unhas e dentes e vai fazer melhor do que ninguém já imaginou. Por quê? Porque ela sabe que aquela chance é uma chance que ela não deve deixar passar, que é uma chance que ela tem que aproveitar. É claro que existem mulheres problemáticas, é claro que existem dificuldades profissionais no jornalismo relacionadas a mulheres, como em qualquer outro sexo ou profissão. Mas o fato é que, em sua maioria, ser mulher me enche de orgulho, porque eu acho que faz parte de uma classe que briga, que luta e que faz as coisas como ninguém. Parabéns, mulheres, pelo seu dia, jornalistas ou não, jornalistas ainda mais especialmente. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e semana que vem a gente está aqui de volta, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada. Olá, hoje nós vamos contar para vocês um acontecimento que nos deixou muito felizes a respeito de uma estratégia de comunicação que a gente bolou para um escritório de advocacia especializado na área tributária. Vocês imaginam a dificuldade que é para você fazer notícia sobre um escritório de advocacia e especialmente na área tributária. Por quê?
Porque geralmente a imprensa corre atrás de vários fatos, né? E o escritório de advocacia não tem em si um fato, não tem um produto à venda, ele tem uma certa dificuldade em como captar cliente, até porque ele é proibido pela Ordem dos Advogados de utilizar do mecanismo de propaganda tradicional para a captação de clientes. Então, uma questão muito complexa envolve a exposição na mídia de um profissional especializado na área de direito, exatamente por conta de toda a normatização que envolve a profissão. Esse cliente em questão, ele queria saber como é que ele podia desenvolver uma atuação junto às empresas que tenham dívidas tributárias e o tipo de trabalho que ele poderia fazer no desenvolvimento de uma ação junto a essas empresas para que elas tivessem um maior desenvolvimento e maior possibilidade de recuperação apesar do débito tributário. E isso, para a gente transformar num press release, é muito difícil, né? Como é que você vai fazer um press release a respeito desse assunto? Então, nós desenvolvemos uma coisa muito interessante, que foi um artigo opinativo sobre essa questão, inclusive o cliente dizendo da dificuldade que a empresa que tem débito tributário encontra para se desenvolver, para crescer e até para saldar esse crédito tributário. Tudo dentro da lei e quais são as alternativas oferecidas para que isso se resolva. Então, na verdade, a gente produziu um artigo opinativo muito interessante, onde a problemática é colocada de uma maneira assim muito prática, que todos possam entender, não é só advogado que vai entender, o empresário principalmente, que é quem hoje está com a sua dificuldade tributária e de crescimento e, portanto, a empresa não está saudável. E a gente conseguiu transformar aquilo numa linguagem acessível e opinativa, onde a opinião desse profissional do direito foi colocada através de técnicas que possam solucionar esse problema que é enfrentado por muitas empresas hoje. E o resultado foi muito satisfatório. A gente conseguiu publicação em vários veículos de comunicação que exatamente querem levar aos seus leitores informações preciosas e relevantes sob o ponto de vista prático de como é que esse leitor pode encontrar no jornalismo uma prestação de serviço de como ele pode resolver o problema A, B ou C. Então foi muito interessante, porque a repercussão foi excelente, a gente teve muitas publicações e realmente é uma técnica extremamente importante, não só para você colocar profissionais na área de direito junto à imprensa, colocando uma parceria de conhecimento à disposição da imprensa, mas também é uma forma de esclarecer a população sobre determinadas áreas de direito e sobre deveres, direitos que às vezes elas tenham e nem sabem. E através de um artigo escrito de forma didática como esse, a gente espera estar contribuindo para essa assimilação do conhecimento de forma generalizada. E isso não se aplica só a profissionais de direito, se aplica também a profissionais de medicina. Quanta gente hoje que come errado? A diabetes é um problema que está correndo solta. Quanta gente que pisa errado, usa sapato inadequado. Então, tem vários aspectos aí que interessam a opinião pública e que uma boa assessoria de imprensa pode transformar em notícia. Então, na verdade, era isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Como é que a gente pegou um problema de difícil solução e conseguiu transformar em alguma coisa que seja benéfica para o cliente, para o jornal que publicou e para o leitor que está lendo uma novidade e uma forma de resolução de alguns problemas. Então eu queria pedir para vocês, se tiverem algum tema para sugerir, que sugiram no nosso e-mail que aparece aqui, imprensa01@grupoverve.com.br.
se inscrevam no canal, ajudem a gente a divulgar e deem feedback se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. E por favor, curtam o vídeo, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.